A pedido do técnico Rogério Ceni, o São Paulo demonstrou interesse no goleiro John e no lateral esquerdo Lucas Pires dos Santos. O Peixe, em contrapartida, vê o meia Patrick com bons olhos. Nos últimos dias, especulou-se a possibilidade do tricolor envolver o volante Luan na negociação. Pelo que o All Sports apurou, o garoto revelado em Cotia ainda não foi pauta no Santos. A prioridade de São Paulo é o goleiro John e o interesse existe desde o primeiro semestre. O tricolor, porém, tem pouco dinheiro em caixa e não chegou nos valores exigidos pelo Santos. Pelo lateral esquerdo Lucas Pires, a situação é semelhante. Ceni quer uma alternativa ao Wellington depois da saída de Reinaldo, mas o Peixe tem planos para o jogador e ele não será liberado facilmente. Sem muitos recursos, o São Paulo tenta costurar uma troca com o Santos, mas os jogadores oferecidos até aqui não agradaram. Do elenco tricolor, Patrick é quem empolga o técnico Odair Helma e o coordenador esportivo Falcão. Patrick teve um desentendimento com Rogério Ceni na reta final do Campeonato Brasileiro, mas está nos planos do São Paulo e tem contrato até dezembro de 2023. Os presidentes Andrés Rueda, do Santos, e Júlio Casares, do São Paulo, mantêm o contato, mas a negociação ainda não avançou. A prioridade do Santos no mercado da bola é a contratação de Edenilson, meio-campista do Internacional. O jogador de 32 anos trabalhou com o técnico Odair Helma e também é querido pelo coordenador esportivo Falcão. O All Sports apurou que o atleta está animado com as possibilidades de reforçar o Peixe. Após o contato de Falcão com o Colorado, onde ele é ídolo, o presidente Andrés Rueda iniciou a negociação e busca agora uma forma de viabilizar o pedido de Odair. O acordo ainda está distante de ser fechado. O interesse foi inicialmente publicado pelo GE e confirmado pelo All Sports. O Inter pediu um valor alto para vender Edenilson. O Santos, para abater a quantia, colocou alguns jogadores à disposição para a troca. O Colorado pediu outros atletas. O Internacional gostaria de contar com o goleiro John, o lateral esquerdo Felipe Jonathan ou o atacante Lucas Braga, mas todos eles estão no plano de Odair Helma e o restante da comissão técnica. Do trio, quem tem mais chance de ser negociado é John. O goleiro reserva João Paulo pediu para ser vendido no meio do ano e voltou a manifestar o desejo de sair. O Santos tenta convencê-lo, mas ele bate o pé. Em meio ao impasse, o Santos tenta viabilizar o valor para a compra de Edenilson. As alternativas são comprar parte dos direitos econômicos ou pagar parcelado. Odair Helma e Falcão entendem que Edenilson cairia como uma luva no Santos. Ele pode ser segundo volante, meia ou atuar como ponta. O Peixe teve problemas no seu meio campo em 2022. O Peixe também enxerga um bom momento para negociar por Edenilson. Que até o fim de 2021 estava na seleção brasileira e terminou a atual temporada em baixa, com parte da torcida do Internacional. Mesmo com essa oscilação, Edenilson terminou 2022 com 10 gols marcados em 54 jogos. No Santos, Marcos Leonardo foi o artilheiro, com 21, e o vice foi Lucas Braga, com 6. Na mira do Emelec, Bryan Angulo está otimista e apareceu nas redes sociais com o cabelo azul, das cores do clube equatoriano. O staff do atacante aguarda pela liberação do Santos. Os empresários do centroavante buscam um acordo para a rescisão do contrato, válido até 30 de junho de 2023. Entre vencimentos, comissão e luvas, Angulo custa R$500 mil por mês. O Emelec não pretende abrir os cofres para comprá-lo. Pelo que o All Sports apurou, o presidente Andrés Rueda cogita a liberação de graça, mas desde que não precise pagar mais nada entre luvas ao atleta e comissão aos empresários. A negociação está em andamento. O staff de Angulo afirma que trouxe propostas do Santos no meio do ano, mas o clube vetou. O Peixe, em contrapartida, diz que foram apenas sondagens para emprestá-lo dividindo os salários. Angulo fez 5 gols e deu uma assistência em 24 jogos na temporada. Ex-Cruz Azul, do México, ele atuou pela última vez em 5 de outubro e terminou o Campeonato Brasileiro fora até do banco de reservas. O Santos prepara uma nova investida pela contratação do meia Fran Cristaldo do Huracan. O jogador esteve perto de reforçar o Peixe no meio da temporada, mas o time argentino mudou as condições do negócio algumas vezes e irritou a diretoria do Peixe. Nos últimos dias, a diretoria do Santos fez uma nova consulta aos representantes do jogador e pediu um prazo para enviar nova proposta. Cristaldo quer deixar a Argentina. De acordo com o presidente Andrés Rueda, o jogador chegou a ligar para o Santos chorando após o fracasso nas negociações no meio do ano. Direito de TV não dá. Aí fui lá, chorei pra TV e tal, acabaram cedendo, tá bom, vamos dar. Aí quando, tá bom, tá aqui a garantia. Mas agora a gente quer antecipar esses 60 dias no fundo. Falei, pô, isso é problema de vocês, pô, eu também. Depois a gente vendeu o Kaique, pô, pra pagar em 4 anos. A nossa parte, antecipei tudo pra agora, tá? Quer dizer, isso é problema de vocês. Eu também, quando eu pago um time de fora, o Santos paga 20% de imposto. Aí eles, não.
Aí depois de tudo feito, a gota d'água, aí falaram do imposto, queriam que a gente pagasse imposto. Aí depois que pagasse fora da Argentina, eu falei, pô, eu não vou criar todo o mecanismo, pô, desculpa, pagar um time argentino, pô, eu tô pagando praticamente à vista, pô. E o cara tá falando com o Santos Futebol Clube, não é com o Zé da Esquina. Não valia a pena o risco por um negócio que era para ser normal. Aí, putz, aí depois essa teve mais. Aí cada vez uma coisa a mais, até que, pô, vai falar, pô, você tá falando com o Santos Futebol Clube, não é com um time de bairro, pô. Já é quinta, você tem meia hora para dizer sim ou não. Aí passou a meia hora e falou, tá desfeito, tchau. Aí mudou tudo. Não, peraí, entretanto, sin embargo, tá. Falei, puta, agora vai passear. Aí liga o jogador, chorando. Falei, cara, pô, briga com o teu presidente aí, pô. Ué. Isso faz parte, pode parecer que não, detalhe besta, de a gente aumentar a nossa autoestima e a credibilidade do Santos. Pô. O cara tá falando com o Santos Futebol Clube, pô. Não tá falando com o time de bairro. Quer dizer, pô, eu até cedi demais porque eu tinha muito interesse no jogador, tá, pô. Aí é outra história, Aí, pô, mas nessa aí, putz... O Huracan pede 3 milhões de dólares para negociar 50% dos direitos econômicos do jogador. Além do Santos, o Grêmio e o Racing, da Argentina, também mostrará interesse na contratação do meia. Cristaldo foi revelado pelo Boca Juniors em 2014, foi emprestado ao Oeste e Rayo Vallecano da Espanha. No futebol argentino, além do Boca, passou por Defensa e Justiça, San Martín e Central Córdoba, antes de ser emprestado ao Huracan e, em seguida, vendido em definitivo. Aos 26 anos, Fran Cristaldo fez 41 jogos na atual temporada, com 17 gols marcados. Rodrigo Fernandes ficou balançado com o interesse do Peñarol, seu time do coração. O uruguaio do Santos falou à Rádio Sport 890 sobre a notícia antecipada pelo All Sports. Abre aspas. Estamos negociando com o Santos um acordo para a permanência. Meu passe pertence ao Guarani e estou muito adaptado ao Santos, que tem a opção de compra. Mas, nos últimos dias, o Peñarol me ligou para saber se pode contar comigo para 2023. Sou torcedor fanático do Peñarol e é algo que me motiva, mas é difícil porque teria que acertar com Guarani e Santos. Jogar no Peñarol é um sonho da minha família e de todos os meus amigos. Se conseguirem um acordo, estarei disposto. Se essa oportunidade não se concretizar, tomara que um dia eu possa vestir essas lindas cores, completou. Rodrigo Fernandes está emprestado pelo Guarani do Paraguai até 31 de dezembro deste ano. O Santos já avisou que exercerá a cláusula de compra no valor de cerca de 6 milhões de reais. O problema é que, quando fechou o acordo por empréstimo, o Santos já acertou um novo contrato em caso de compra. Neste novo vínculo, o volante de 26 anos receberia um pequeno aumento salarial. O que eu posso dizer desses casos, tá? É até uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês. Como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Zanocelo, para o Rodrigo, para o Soteldo, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, tá, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra, que, terminado o empréstimo, é vontade do Santos exercer ou não. Tá? Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Tá? Fora isso, o que a gente já coloca? Tá? A gente já negocia com o jogador, tá? Que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar refém. Tá? Então, todos esses jogadores, no momento certo, que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer o Zanocelo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteldo, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e, nesse momento, o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Tá? Jogadores que têm uma performance bom no período de empréstimo, depois disso, eles falam, puxa vida, mas eu assinei talvez com um salário um pouco mais baixo, eu devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, tá? Mas o clube está garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de 3, 4 anos, tá? E ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores.
Titular durante toda a temporada, o cão de guarda e seu staff entendem que um reajuste maior é merecido. O valor previamente acordado é menor do que recebe vários reservas, como Vinícius Balieiro, Luiz Felipe e John. O Santos não descarta rever a quantia mensal, mas alega que o acerto foi feito com o entendimento de todos e está calçado no contrato. Rodrigo Fernandes foi contratado em março e disputou 38 jogos pelo Santos em 2022 com um gol marcado. Sem Juninho Capixaba, que está indo para o Bragantino, o Fortaleza vai ao mercado da bola em busca de reforço para a lateral esquerda, e um dos nomes que o tricolor tem na lista e prepara a oferta é o de Felipe Jonathan, do Santos. O Diário do Nordeste apurou que os contatos iniciais já foram feitos, e agora o Leão do Pici enviará a proposta oficial para contratar o jogador, que tem vínculo com o Peixe até o início de 2025. Quem confirma o interesse no jogador é o próprio presidente de Fortaleza, Marcelo Paz. Confira. O Jonathan é um nome? É um nome. Afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan, ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois... tem até uma história, né, de que de fato ele, enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né, acho que 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né, cearense. E... Se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até né, 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo, entendi. Uma operação faz uma compra. O atleta passa férias na capital cearense com a família, e tanto ele como seu empresário já estão cientes do interesse de Lanino. Aos 24 anos, o lateral atuou em 26 jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão, sendo 24 como titular. Apesar de jovem, Felipe se destaca, também, pelo perfil de liderança no elenco santista. Felipe Jonathan é cearense e despontou no futebol profissional atuando pelo rival do Fortaleza, o Ceará. Em 2019, ele foi vendido pelo Vovô ao Peixe por 6 milhões de reais. Retornar à capital cearense seria visto como positivo pelo atleta, por estar próximo da família e também pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos, que possui hoje grande visibilidade no cenário nacional e estará disputando a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Além de que deverá contar com a permanência de Juan Pablo Vojvoda, técnico mais cobiçado do futebol brasileiro no momento, e que já teria sinalizado que permanecerá no clube para o ano que vem. Uma estrela brilhou, e o mundo inteiro cantou Santos!